servos já consagrados estarão a serviço da sua consagração durante esses 2 meses. Estarão rezando, estarão intercedendo, cuidando das crianças, cuidando de tudo que tem para ser feito nessa consagração. Desde a porta, camiseta, sua lista de presença, eles estarão aqui a serviço de Nossa Senhora por você. Amém? Eu queria que vocês estendessem as mãos de vocês sobre nós vamos nos ajoelhar e vocês rezassem uma Ave Maria por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso
vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Jesus é o caminho que nos leva ao Pai. Maria é o caminho que nos leva ao seu Filho Jesus. Muitas vezes nós queremos ir direto ao Filho e muitas vezes lá em casa, às vezes o filho prefere falar com a mãe. Assim também somos nós. Buscamos Maria, a Virgem Mãe, como aquela que nos conduz, através da sua intercessão, à presença de seu amado Filho. Pedindo que venha ao nosso socorro, ao nosso encontro das nossas necessidades. Não só espiritual, muitas vezes necessidades materiais. A mãe está atento a tudo, a tudo. O nosso querido Padre Danilo sempre usava essa frase. Jesus é o caminho que nos leva ao Pai. A Virgem Mãe é o caminho que nos leva ao seu Filho Jesus. Que nesse tempo de preparação, que vocês possam sentir a graça da intercessão da Virgem Mãe, apresentando cada um e cada uma de vocês aquele que é graça, que é vida, que é misericórdia para cada um de nós, Jesus Cristo. Porque ele foi gerado durante 9 meses no seio da Virgem Maria pela ação do Espírito Santo. Busquemos então nesse tempo essa graça que o Senhor proporciona a cada um de vocês. Como a Vanessa disse, talvez essa pessoa foi um anjo para você ao levar o convite, mas ela não fez um convite por si só, ela foi tocada pela graça da Virgem Mãe, que te conduziu até você. Aproveite esse tempo, vivencie essa graça na sua vida, vivencie. É isso que nós, igreja, pedimos a você. Leve a sério, como a Vanessa já disse, é momento de muitas vezes de tentações. O encardido está aí para puxar o nosso tapete. Mas nós sabemos que a Virgem Mãe pisou a cabeça da serpente. E ela tem certeza que junto com você, junto com os arcanjos, estará te defendendo de todo mal. Para isso, basta você abrir o teu coração. Eu convido você para que possamos olhar para a imagenzinha de Nossa Senhora. Olhamos para a imagem de Nossa Senhora e possamos saudar. O anjo do Senhor anunciou a Maria: E ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. O Verbo divino se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo.
preparado algo, mas o Senhor pediu outro. Vamos ouvir o Evangelho do dia de hoje. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino de Deus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nossa Senhora também é a Mãe da Misericórdia. Que ela possa estar intercedendo por todos esses que vão trabalhar, por todos esses que vão fazer, derramando a sua bênção, a graça, a intercessão junto ao seu amado. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando nestes vales de lágrimas. E a coisa advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos nos volvei, e depois desse servo, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogais por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Que o Senhor Deus vos ilumine e vos guarde, que Ele derrame a sua bênção e vos proteja, que Ele dê a graça do seu Santo Espírito para os iluminar e os conduzir. Por intercessão de Nossa Senhora de Fátima e de Santo Antônio, o Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Mãezinha do céu, eu não sei rezar, eu só Sei dizer que eu quero te amar. azul é seu manto, branco é seu véu, mãezinha, eu quero te ver lá no céu, mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nossa Senhora de Fátima, Orais por nós. São José e Santo Antônio, Orais por nós. Padre Danilo. Orais por nós. As crianças, o ministério vai cantando, vocês podem se sentando. Boa noite. Eu acho que todo mundo me conhece. Alguém aqui não me conhece? Eu sou de toda a vida de Iporã, né? Toda a vida. Eu vim para Iporã, eu tinha 10 anos de idade. O único tempo que eu fiquei fora daqui foi o tempo que eu fiquei fora do Brasil. Então, eu retornei para cá. Então, meu nome é Catarina. Para quem não me conhece, eu sou Catarina, tá? E fazer essa experiência com Nossa Senhora para mim foi algo muito maravilhoso na minha vida. Porque no momento assim difícil da minha vida, onde que eu estava
já enfraquecida na fé, e estava numa situação que eu vivia em perigo, e apareceu Nossa Senhora na minha vida. E eu creio e tenho toda a convicção de que Nossa Senhora, ela foi mandada por Jesus para me salvar. Porque Jesus lá na cruz fez o quê? Entregou Maria, né, para João, para cuidar dele como seu filho. E entregou ele para cuidar dela como sua mãe. Então, eu acredito e tenho toda a convicção do mundo que Nossa Senhora foi escalada por Jesus para cuidar de mim. E eu digo para vocês, meus irmãos, que eu tive sede, muita sede de fazer essa consagração. E essa vai ser a chave para cada um de vocês. Ter sede de conhecimento e de entrega. Porque se você tiver sede, Jesus veio, diz, vem e beba da água viva que Ele dá. Então, essa consagração é uma consagração que vem ao encontro de cada necessidade da nossa vida. E nós temos que corresponder a isso. Serão 2 meses de preparação. Eu não acredito que tenha pessoas que tenham vindo aqui para escutar uma hora e meia de ensino e não aproveitar ou não querer seguir depois. Eu acredito que todos vocês que chegaram até aqui, como a Vanessa já colocou, chegaram por um chamado e creio, tenho certeza, estou convicta de que Nossa Senhora e Jesus têm um plano na vida de cada um de vocês. Talvez você chegou numa situação difícil, talvez veio porque está passando por provações, por situações difíceis, não interessa. Talvez você tenha perdido tudo na vida, não interessa. O importante é que agora você vai ganhar tudo. Você vai achar o tesouro. E esse tesouro, ele é infindável, ele não tem limite. O livro que nós vamos trabalhar com vocês, eu vou apresentar aqui para vocês. Esse livrinho pequeno, mas foi transformado nas apostilas, vocês já sabem, né? Para ficar mais fácil, para ter letra maior, para ter mais facilidade para manuseio. Porque realmente esse livrinho aqui do Tratado da Verdadeira Devoção é um livro que tem letras pequenas, é um pouco difícil para ler, a gente precisa ter muita determinação para ler esse livro. Então ele foi transformado na apostila. Nós estamos usando essa apostila. Mas eu quero dizer para vocês que esse livro, ele foi escrito por um santo, um padre que se tornou santo, chamado São Luís Maria de Grignon de Montfort. Esse padre, ele foi uma pessoa muito mariana, escreveu muito sobre Nossa Senhora. Todos os livros dele é muito rico, muito enriquecido de graças e bênçãos. Porém, esse tratado da verdadeira devoção à Virgem Maria é um dos livros mais vendidos no mundo e é um dos livros mais completos. Este livro ele não envelhece, ele não fica diferente. Não fica diferente, não. Ele não fica para trás daquilo que Deus quer mostrar para nós em cada grupo de consagrado. Porque já nós estamos assim observando que desde o princípio, quando começamos a preparar as consagrações, nenhuma consagração é igual à outra. Ele é um livro novo, atualizado, que se atualiza de acordo com aquilo que nós necessitamos, que esse grupo necessita. E foi isso que aconteceu. São Luís era um homem muito cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. E ele falava de Maria de uma maneira muito profunda, acompanhada de muitos sinais, de muitas profecias, e todos os seus livros eram impregnados de profecia. E essas profecias se direcionavam ao final dos tempos. Aí eu digo para vocês, que tempo nós estamos vivendo, irmãos? Qual é o tempo que nós estamos vivendo agora? Nós somos a geração que vamos ver Jesus voltar. Muitos de nós aqui, talvez nem todos, mas muitos de nós vamos ver Jesus voltar. Nós somos os apóstolos dos últimos tempos. E esse livro de São Luís, ele veio preparar esse povo para ser um apóstolo de
discípulo do último tempo. Então eu vou fazer um pequeno resumo, né, da biografia de São Luís. Ele nasceu no dia 31 de 1 de 1673, morreu no dia 28 de 4 de 1716, com 43 anos, muito jovem, 16 anos de sacerdote. E foi beatificado no dia 20 de 1 de 1888. São Luís fez uma profecia. Ele escreveu esse livro e por causa desse livro, ele foi extremamente perseguido. Satanás perseguia São Luís porque não queria que esse livro fosse publicado. E São Luís fez uma profecia. Eu vou ler para vocês. Está no parágrafo 114, vocês não têm o livro, vamos ouvir. Ele disse assim, na sua profecia: prevejo que muitos animais ferozes virão em fúria para rasgar com seus dentes diabólicos esse pequeno escrito, e aquele de quem o Espírito Santo se serviu para o compor. Se referia a ele, tá? Ou pelo menos procurarão envolver este livrinho nas trevas e no silêncio de um baú, a fim de que não apareça. Atacarão mesmo e perseguirão aqueles que lerem e perseverarem em puserem em prática. Mas que importa? Está fazendo sombra no meu livro, gente? Nós estamos com pouca iluminação aqui, né? Mas o que importa? Tanto melhor, esta visão me anima, me faz me esperar por um grande êxito. Isto é um grande esquadrão de bravos e valorosos soldados, de Jesus e de Maria, de ambos os sexos, que combaterão o mundo, o demônio e a natureza corrompida, nos tempos perigosos que mais do que nunca se aproximam. Lá em 1600 e pouco, São Luís estava dizendo isso, os tempos perigosos estavam se aproximando, tá? E nós estamos num tempo perigoso. O que aconteceu? E São Luís termina dizendo assim: quem puder compreender, compreenda. Tá? O que ele disse? Que os animais ferozes, que era o demônio, queria de todo custo destruir esta obra, porque este livro seria a salvação de imensidade de almas, de um grande, ele viu, São Luís viu, um grande esquadrão de bravos e valorosos soldados de Jesus e de Maria. Esses somos nós, que vamos nos consagrar a Nossa Senhora, de ambos os sexos, que combaterão o mundo, o demônio, a natureza corrompida nos tempos perigosos, que mais do que nunca se aproximam. Vocês entenderam? Por que é que nós estamos aqui? Ninguém segura aqueles que Nossa Senhora quer resgatar e quer trazer para Jesus. Nada vai impedir que a obra de Deus, 130 anos depois, esse livro foi encontrado, guardado num baú debaixo da terra. Satanás se encarregou de fazer com que esse livro fosse escondido, como São Luís falou. Tá? Houve a guerra, e aonde que tinha esse mosteiro, onde tinha documentação, foi alguém dali, pegou e enterrou no baú e guardou. 130 anos depois, esse livrinho foi encontrado, mas ele estava rasgado e destruído, as primeiras páginas e as últimas. Quando que São Luís falou que Satanás queria rasgar o livro com seus dentes, não é isso? E tentar matar ele, deram veneno para ele, por isso a causa da morte dele, lutou, sarou, ficou melhor, mas morreu logo em seguida. 16 anos só de sacerdote, tá bom? Então esta é a biografia de São Luís, para que a gente conheça que esse livro que nós vamos estudar é um livro valioso, que tem um tesouro aí dentro. Quanto mais você ler, quanto mais você explorar ele, mais você vai encontrar. Quero dizer para vocês uma experiência que eu tive com esse livro, porque assim, na minha consagração, como eu estava na Espanha, eu não tinha que ir, o meu horário de trabalho não dava certo com as aulas que fazia as preparações da consagração. E eu tinha que fazer, porque eu queria, porque eu sentia o chamado e eu tinha que fazer. E aí o que aconteceu?
senhora cuidou de tudo. Apareceu uma amiga, uma mulher espanhola que eu nem conhecia, me comprou um livro, só que ela comprou um livro em espanhol, claro, eu não tinha português. E claro, eu bem difícil no espanhol, né? Só o básico mesmo. E aí o que acontece? Esse material foi para minhas mãos, eu me preparei sem saber se eu ia me consagrar. Eu me preparei sozinha. Eu li esse livro com a Bíblia, com um dicionário do lado. O livrinho era assim, de pequenino. As letras eram minúsculas, quase precisava de uma lupa. E eu me recordo que a coisa que mais me marcou foi que eu chorava o tempo todo quando lia esse livro. Porque até então eu achava que eu era uma pessoa que vivia a minha fé de uma maneira correta, que eu era boa, que eu era isso, que era aquilo. E de repente eu fui ver que eu não era nada. Comecei a cair numa realidade de ver que eu era traste. E que eu precisava de uma mudança de vida total. E que ali estava decretado o que eu tinha que ser. E então eu comecei a ler e fui até o fim, na esperança de conseguir encontrar um padre para fazer a minha consagração. E graças a Nossa Senhora, eu encontrei um padre brasileiro lá na Espanha que me fez a minha consagração. Eu, única pessoa, no meio de umas 300 pessoas de espanhóis, estava eu lá totalmente desconhecida, fazendo a consagração à Nossa Senhora, lendo a fórmula lá na frente em espanhol, que eu nem sabia direito, mas tudo bem, deu tudo certo. Então esse livro leva a pessoa a ter uma experiência profunda com o amor de Deus. E você vai descobrir que ali tem um tesouro guardado, e esse tesouro é para você. Quanto mais você vai buscar, mais você vai encontrar. O que nós precisamos fazer para que a gente viva a nossa consagração? Primeiramente, nós sermos disciplinados naquilo que Deus quer para nós. Porque não tem crescimento espiritual se não tem disciplina espiritual. O crescimento espiritual vem pela disciplina e pela determinação de fazer as coisas. Se você é uma pessoa que começa e para, você nunca vai fazer. E nunca vai crescer também espiritualmente. Vai ficar sempre estabilizado naquilo que você é. Mas o tesouro de Deus, ele é inesgotável. Ele nunca acaba para nós. Então Nossa Senhora se encarrega de fazer com que nós sejamos levados para a frente como bravos guerreiros, batalhadores, como São Luís disse. São Luís disse, eu vi um grande exército de grandes guerreiros de todos os sexos. Lá não tinha só homem nesse exército, lá tinha mulher, lá tinha criança, lá tinha jovem. E era um grande exército que combatia o demônio. Quando a gente fala que nós somos o exército de Maria, inclusive nessa camiseta azul aí da consagração tem exército de Maria. Exército de Maria por quê? Porque nós somos os combatentes que oramos. A arma melhor do que a oração? Não, é? Então nós vamos aprender durante todo o trajeto da nossa caminhada nesses 2 meses, nós vamos aprender tudo isso. Claro que hoje eu vou fazer somente uma explanação, que é mais uma introdução daquilo que nós vamos estar repetindo, né, durante os 2 meses de preparação. E aí eu quero explicar para vocês um pouquinho sobre o que é uma consagração e por que nós devemos nos consagrar. Tá? A consagração ela é um ato de entrega, é uma aliança que a gente faz, um ato de entrega. O que nós podemos consagrar? Existem muitos lugares consagrados. Por exemplo, nosso santuário é consagrado. Recebeu o nome de Santuário de Santo Antônio, é consagrado. Recebeu uma consagração, eu me recordo até hoje, o dia que o bispo veio aqui, que fez todo o procedimento de abençoar esse local. É um lugar consagrado. Muitos lugares estão consagrados a Deus, países, terras, igrejas, santuários. Muitos lugares são consagrados. Aquilo ali é um lugar santo. Ali as pessoas recebem graça. Quando nós vamos para fazer uma consagração, nós estamos consagrando a nossa vida a Deus. E essa consagração é uma aliança que nós fazemos com Deus. Que aliança é essa? É uma aliança de viver mais na fidelidade com Deus, de procurar viver
dentro daquilo que é a verdadeira religião, dentro daquilo que é a nossa verdadeira fé. Então vai nos levar a ter uma proximidade maior com Deus, uma fidelidade muito maior com Deus, e dependentes dele. Não ser pessoas que só querem fazer tudo por sua conta própria e não deixar Deus cuidar de nós. Então a consagração é isso. Por que eu devo me consagrar? Talvez pode surgir essa pergunta. E eu vou responder para vocês que nós devemos nos consagrar para viver debaixo da proteção de Deus. Aqui nós vamos nos consagrar a Nossa Senhora, a Jesus, e quero dizer isso, já vamos dizer logo abaixo, mas eu vou dizer para vocês o seguinte: essa consagração chama consagração total a Jesus Cristo por meio de Maria. Tá? Nós somos consagrados a Jesus Cristo por meio de Maria. E por quê? Para viver debaixo da proteção deles. Toda pessoa consagrada, ela recebe uma proteção especial. Escutem o que diz essa palavra. Eu vou ler toda a palavra, porque sempre eu leio somente o versículo que fala da consagração. Mas eu vou ler toda a palavra para que vocês entendam bem o que é uma consagração. Está no livro de 1 Crônicas, no capítulo 16, versículos de 8 ao 24. E diz assim: celebrai o Senhor, aclamai o seu nome, apregoai entre as nações as suas obras, cantai-lhe hinos e cânticos, anunciai todas as suas maravilhas, glorificai-vos no seu santo nome, rejubile o coração dos que buscam o Senhor, recorrei ao Senhor e ao seu poder, procurai continuamente a sua face, recordai as maravilhas que ele operou, seus prodígios, e os julgamentos por seus lábios proferidos. Ó descendência de Israel, seu servo, ó filhos de Jacó, seus escolhidos. É ele o Senhor, nosso Deus. Suas sentenças comandam a terra inteira. Recordai sem cessar sua aliança, a palavra que empenhou a 1000 gerações, que garantiu a Abraão e jurou a Isaque, confirmou a Jacó irrevogavelmente e a Israel como aliança eterna, quando disse: eu te darei a terra de Canaã como parte da tua herança, quando não passavam meu reduzido número, minoria insignificante e estrangeiros na terra, e andavam errantes de nação em nação, de reino em reino, não permitiu que ninguém os oprimisse, e castigou os reis por causa deles. E versículo 22 era o versículo que eu sempre leio. Ouçam bem: não ouseis tocar nos que me são consagrados, nem maltratar os meus profetas. Cantai ao Senhor terra inteira, anunciai cada dia a salvação que Ele nos trouxe, e a todos os povos as suas maravilhas. Aqui nós vamos vendo nessa palavra que nós devemos louvar o Senhor e agradecer a Deus em todo o tempo, porque Deus, a palavra de Deus foi irrevogável. Em todo o tempo Ele nunca quebrou a aliança com o seu povo. Ele fez uma aliança com Abraão, com Isaque, com Jacó, com Israel, e todos, essa aliança chegou até nós. Essa aliança chegou até a nossa descendência. E Deus nunca falhou com nenhum de nós. Se existe alguma coisa, somos nós que somos infiéis, mas Deus nunca. Deus governa o mundo, Ele tem a última palavra. Nós olhamos para o nosso mundo hoje e vemos que tem dominantes no mundo, né? Tem pessoas que estão dominando o mundo e querem escravizar o mundo. Deus disse que Ele não permitiu que os filhos dele sofressem, e Ele entrou para defender esse povo. E Deus fala essa palavra: não ouseis tocar nos que me são consagrados, nem maltratar os meus profetas. Por quê? Porque Deus defende, porque Ele defende, e porque nada vai impedir que a sua palavra chegue aonde Ele quer que chegue. Vocês estão entendendo, meus irmãos, o que é uma consagração? Quando nós vamos nos consagrar, nós vamos nos consagrar a Jesus, por meio de Maria. Lembra lá na cruz? Quando Jesus deu João para Maria, o que Ele disse? Eis, mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. E Ele levou para a sua casa.
nós vamos nos consagrar para levar a nossa mãe para a nossa casa e para ter ela junto de nós. Tem um carro com Corolla, é final A77, que está impedindo a saída de quem estava participando da missa. Quer falar no microfone? Entenderam, gente? Obrigada, né? No princípio, Maria, ela está desde o princípio da Bíblia até o final da Bíblia, tá? Lá no livro do Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15, diz assim: porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Maria fere a cabeça da serpente, pisa na cabeça da serpente. O que a serpente pode fazer? Ferir o calcanhar, que somos nós, tá? Mas não vai destruir a nossa mente. Tá? Então Maria, veja bem, gente, quem é Maria? O que nós vamos aprender aqui nessa consagração é sobre Maria, porque nós não sabemos nada dela, não sabemos nada. A nossa devoção à Virgem Maria é uma devoção, vamos dizer assim, superficial. Nós precisamos conhecer a fundo para a fundo viver a nossa fé. Vocês estão entendendo? Lá no livro do Gênesis, 1900 anos antes de Cristo, foi anunciado que por causa de uma mulher entrou o pecado no mundo, por uma outra mulher entraria a salvação. E quem é essa mulher? Maria. A partir daquele momento, porque Deus não ia entregar a criação dele tão bela, tão profunda para o demônio, para ele ser o dono. Vocês acham que Deus ia fazer isso? Não. Deus começou a trabalhar a pessoa de Maria, ela estava nos planos dele. Ela estava nos planos, 1900 anos antes do nascimento de Cristo. 700 ou 750 anos, o profeta Isaías profetizou: uma virgem conceberás e darás a luz um filho, e ele será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco, né? Deus conosco. Mais uma profecia. E no tempo certo, né? Então aparece Gabriel, o anjo Gabriel, para anunciar a Virgem Maria que ela seria a mãe do Salvador. Então eu não vou entrar profundo nisso, porque durante o tempo que nós vamos estar aqui preparando em outros encontros, nós vamos estar vendo também sobre essa profundidade dessa escolha e dessa preparação de tudo que Deus fez na Virgem Maria, que são tantas coisas, tanta grandiosidade, que nenhum de nós podemos imaginar com a nossa capacidade tão pequena, né, que nós temos de compreender as coisas. Então Maria aparece nas Escrituras desde o anúncio do anjo Gabriel, quando ela vai visitar Isabel, a santificação de João Batista, quando ela procura o menino Jesus em Jerusalém, vai encontrar ele no templo, servindo por 30 anos Jesus, que estava ali sendo formado para o seu ministério. No primeiro milagre em Caná da Galileia, acompanhando no caminho da Palestina até o Calvário. No Calvário, ela nos recebe por filhos, como já disse. Maria também aparece aguardando a ressurreição. Depois está na ascensão de Jesus ao céu. Está rezando com os apóstolos no cenáculo e com os discípulos, aguardando com eles o quê? A vinda do Espírito Santo. Ela assiste a João, começa a igreja, assiste os outros apóstolos, caminha com eles, e a igreja de Cristo começa a crescer. Por fim, Maria aparece lá no livro do Apocalipse 12, aonde diz que uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés, né? E uma coroa de 12 estrelas na sua cabeça. O que significa isso? Significa que Maria atravessou do Gênesis ao Apocalipse no plano de Deus. E que lá no Apocalipse ela não aparece como uma mulher qualquer, não. Ela aparece como a rainha, a gloriosa, a poderosa, a que fez a vontade de Deus e a que cumpriu em tudo a vontade de Deus, e que por causa disso ela é coroada no céu como rainha, com o poder de esmagar a cabeça de Satanás e de fazer e de levantar um grande exército de filhos, que vai ser aqueles que vão herdar o novo céu e a nova terra.
Vocês já leram Isaías 60, 65, que fala que haverá um novo céu e uma nova terra, tudo que é velho passará e o novo se faz, né? Então ali começa o novo céu e a nova terra, e nós estamos muito próximos disso, irmãos, muito próximos, porque nós estamos vivendo, põe na cabeça de vocês isso daí. Quando vocês, a palavra de Deus está recheada dizendo, quando ouvires rumores de guerra, peste, doença, tudo que é tipo de coisa ruim no mundo, vocês podem saber que está perto, né? O que nós estamos vendo? Eu acho que aqui ninguém inocente sabe o que está acontecendo no mundo, né? Não é só no Brasil, mas é no mundo inteiro. Então nós estamos vendo que o mundo está caminhando para o definhamento. Mas por quê? Tem que passar por isso. Vai haver terremotos, vai haver enchentes, vai haver isso, vai haver aquilo, vai haver todo tipo de coisa que a terra dá a sensação de que ela vai virar de baixo para cima. Os vulcões explodindo e tudo mais. Tudo isso é um castigo de punição para aqueles que não creram em Deus e não viveram segundo a sua palavra. Mas aquele que viver segundo a palavra de Deus, ele vai ser guardado e vai ser protegido, tá? Nesse tempo difícil. Só que para isso nós precisamos estar preparados, senão quando der o primeiro trovão, tudo já morre, né? Não é verdade? Imagina se dá uma chuva forte aí, a gente tem medo, imagina se der uma coisa mais terrível ainda. Bom, eu quero falar para vocês o seguinte, Nossa Senhora disse para os pastorzinhos assim, ele, que é Jesus, quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. A quem abraçar essa devoção, prometo a salvação. Olha a promessa de Nossa Senhora. E serão almas queridas de Deus. Estas almas, como flores, serão colocadas por mim a adornar seu trono. Olha, quando você é um devoto da Virgem Maria, você é colocado diante do trono de Deus, como flores para adornar o trono do Senhor. Isso não sou eu que estou falando, não. Nossa Senhora falou em Fátima para os pastorinhos, tá? Então isso é uma verdade muito certa. Tá? Então a consagração, assim, para a gente ter uma explanar um pouquinho o que é que nós vamos fazer, nós vamos nos preparar durante 2 meses. No dia da nossa consagração, nós vamos fazer uma renovação do nosso batismo, renunciamos a Satanás, lemos a leitura da fórmula, participamos da Eucaristia, porque isso daí é o ápice, é o principal. Antes da nossa consagração nós temos que nos confessar, e no dia da nossa consagração a gente tem que comungar em estado de graça, para que a gente possa realmente começar uma vida nova, tá? E por último de tudo, nós recebemos, né, a bênção dessas pulseiras que nós trazemos no braço, ou uma correntinha se você achar melhor, aquilo que você vai comprar, para você usar como sinal da tua consagração, tá? E essa fórmula, vocês vão ter conhecimento dela, ela também está no livro, e é uma fórmula onde nós entregamos tudo, né, para Deus. Aqui, eu até pulei esse pedacinho, mas eu vou voltar ali. O que nós vamos entregar nessa consagração? Nossa vida, nossa família, nossos bens materiais e espirituais. Para quê? Para vivermos debaixo da proteção de Nossa Senhora. Aí você vai perguntar para mim assim, então não vou fazer não, vou ter que vender minhas coisas, será que eu vou ter que vender tudo, desfazer de tudo? Não, irmãos, fica tranquilo. Você vai ter que vender nada, você vai ter que perder nada. Simplesmente nós vamos entregar primeiramente a nossa vida, para ser guiados por ela, para ser protegidos por ela. Depois, entregando a nossa vida, nós vamos também entregar a nossa família. E entregando a nossa família, nós vamos entregar também tudo que nós possuímos. Para que nós vamos entregar? Nós vamos fazer uma promessa. E essa promessa vai ser feita uma aliança muito forte, porque é realizada na hora da Santa Missa, na presença de Jesus. E é Ele que vai receber a nossa leitura, aquilo que nós vamos pronunciar com a nossa própria boca. Eu não vou lá falar por você. É você que vai abrir a sua boca e vai ler a fórmula, vai professar a sua entrega a Deus. É um compromisso? É uma responsabilidade? Foi para mim e vai ser para vocês. Uma grande responsabilidade que nós vamos amar. Porque a partir do dia que você se consagrar a Nossa Senhora, você vai ver a tua vida transformada de uma maneira tão grande, tão diferente de tudo que você viveu até hoje, que você vai pensar assim, nossa, eu vivi quantos anos? 40, 50, 60, 70 anos, não sabia nada. E agora, em um ano,
estou chegando muito mais rápido naquilo que é o objetivo. Vocês estão entendendo? Está dando para compreender? Isso é uma consagração. Tá? Bom, eu vou resumir um pouco, porque... Deixa eu ver, olha aqui, porque eu não sei não, eu enfiei no celular. Tá, nós vamos até as 9, nós temos tempo. A obra da redenção. Vou falar para vocês sobre esse projeto, né? Porque assim, quando Deus pensou em Maria, Ele tinha um objetivo, né? Que era enviar o seu Filho amado ao mundo para resgatar o mundo do pecado. Mas Jesus, Ele não poderia vir ao mundo de qualquer maneira. Ele é Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Deus poderia mandar Jesus já um adulto no mundo, não poderia? De repente aparece Jesus aqui e começa a falar igual o anticristo vai fazer, né? De repente ele vai aparecer, vai dizer que ele é Jesus e que tudo vai mudar daqui para frente, e aí começa a impor coisas e muitos bobos vão acreditar. Por isso é que nós temos que estar de olho muito aberto, porque nós já estamos chegando muito próximo disso, tá? Então Jesus, ele não podia vir de qualquer maneira no mundo. A redenção do mundo não podia ser feita de qualquer maneira. A redenção do mundo só podia acontecer através de um Deus. E eu vou explicar isso para vocês. Veja bem, quando Deus criou Adão e Eva e colocou eles no paraíso, Ele colocou Adão e Eva no paraíso para que eles vivessem uma vida perfeitamente unida a Deus. Ali eles não tinham dor, não tinham sofrimento, não tinham doença, não tinham que trabalhar, não tinha nada. Eles iam viver daquilo que Deus fez para eles, né? Não sei o que Deus ia inventar tanto lá para Adão e Eva, mas a gente sabe que era tudo que era bom. Se eles não tivessem feito o que eles fizeram, de ter duvidado e ter caído no pecado, talvez, né, tinha chegado até nós essa bonança toda, essas maravilhas todas que Deus tinha preparado para a sua criação. A criação não teria que sofrer, não teria que ter terremoto, nem enchente, nem nada. A criação toda estava em unidade, em comunhão com Deus. Mas aí, por causa do pecado, pela desobediência, entra esse pecado e Satanás, vamos dizer, foi lá e fez o serviço cagado lá na beleza, na obra de Deus. E sujou, desculpa falar para a gente. Eles dão uma olhada aqui para mim, eu já falei. Então foi lá e sujou a obra maravilhosa de Deus. E aí não tinha mais jeito. Deus não aceita a obra pelas metades. Deus não ia remendar a obra dele por um pedaço daqui, um pedaço dali e viver naquela eterna briga. Não. Deus pensou em algo novo e foi muito paciente. Falou, você fez ela pecar? Tá bom. Então, você fez a mulher pecar, ela foi fraca, eles vão receber punição. Agora eles vão sair do paraíso, vai ter que ir lá trabalhar, vai ter que fazer as coisas, vai ter que ganhar seu dinheiro, seu pão de cada dia, e vão se ferrar. E aí aconteceu. No entanto, ele começou a nova obra da criação, da redenção, aliás. Na obra da criação, foi assim, Deus dizia, faça-se, e tudo foi feito, em 7 dias. Na obra da redenção, Deus levou quantos anos? Que eu acabei de falar agora há pouco? 1900 anos antes de Cristo, para poder fazer e preparar do jeito que ninguém poderia destruir essa obra. E essa obra era Maria, preparada, sonhada, medida de todas as maneiras, agraciada de todas as graças necessárias. Essa mulher foi preparada por Deus de uma maneira que ninguém sabia. Diz que ela é a arma secreta que Deus tinha, que no céu os anjos perguntavam, mas quem é essa? Quem é esta? Mas que segredo é esse? Deus reservou todo o segredo somente para ele. Não compartilhou com ninguém, para que Satanás não tivesse nenhuma oportunidade de ir lá de novo fazer aqui, né? Então a nossa mãezinha, ela foi pensada. Para que Deus pensou tanto nessa mulher? Porque ela estava no projeto para ser a mãe do Salvador do mundo. E agora eu quero explicar para vocês por quê. O Salvador do mundo não podia ser uma pessoa daqui do mundo. Quando Adão e Eva pecou, eles tiveram um pecado tão grave,
O pecado deles foi tão grave, mas tão grave, que eles se separaram de Deus, que não podia nada, nenhum homem poderia salvar essa obra. Só um Deus, só o sangue de um Deus poderia libertar o homem da morte que Satanás colocou. Nós estávamos todos condenados ao inferno se Jesus não tivesse vindo no mundo. Mas Jesus não podia nascer de qualquer maneira e não podia fazer a obra da redenção de qualquer maneira. Essa obra da redenção tinha que ser extremamente pensada, calculada, medida, para que tudo desse certo, assim como dele. E Jesus, sendo Deus, se ele viesse como Deus no mundo, só como Deus, ele não poderia resgatar, porque Deus não morre. Afinal de contas, vocês sabem, né? Deus não morre, ninguém mata Deus, tá? Mas Deus mata o homem. E Jesus se tornou quem? Humano e divino, tá? Jesus veio na qualidade de divino num corpo humano, formado no sangue da Virgem Maria, do ventre da Virgem Maria, carne da sua carne, sangue do seu sangue. Portanto, o que foi oferecido no Calvário, o sangue que Jesus derramou na cruz, no Calvário, também foi o sangue de Maria. E por isso ela participou do princípio ao fim, estava lá debaixo da cruz, olhando, sofrendo, chorando, contribuindo para a obra da redenção. Ela aceitou tudo. Qualquer uma de nós ia descabelar lá, ia tentar tirar o filho da cruz, ia desmaiar, ia morrer, sei lá o que ia acontecer. A gente é uma porcaria mesmo, né? Mas Maria não, pela fé, pelo tudo que ela recebeu de Deus, pela grandeza que ela recebeu de Deus, ela permaneceu ali de pé, para que a obra da redenção fosse concluída. E aí eu quero dizer para vocês, o que significa isso, né? Porque Deus é louco? Eu vou fazer um exemplo aqui para que vocês possam entender melhor. Vamos supor assim, claro que a gente sabe que tem pessoas que têm herança, né? Terras, vou fazer essa comparação. E essa terra é passada de pai para filho, é um bem da família que ninguém vende, né? Que ninguém quer vender. Mas vamos supor que lá no meio do tempo surge um problema muito grave e essa terra tem que ser vendida. Mas também não acha um comprador que pague aquilo que ela merece. E aí vem o explorador, né? Ah, você precisa vender, então quer comprar, vou comprar barato. Eu tenho dinheiro de pouco barato, te ofereço tanto. O outro, coitado, porque está naquele sufoco, naquele sofrimento, vai lá e vende, tá? Então, nós somos vendidos para o capeta, tá? E Deus precisava nos resgatar. A baixo preço, viu, gente? A pressão da bonitinha que contou para ela, e ela acreditou, tá? Então, precisou um Deus vir resgatar. E para pagar o preço disso, precisava ser sangue de um Deus. E aí, então, o que acontece? Vamos supor, essa família perdeu esse terreno, ela fica todo o tempo lembrando, meu Deus, eu preciso, né, recomprar aquele terreno, eu preciso, né, resgatar o meu terreno, eu preciso fazer alguma coisa. E aí o que vai acontecer? Vão juntar tudo que tem, vender tudo que tem para comprar o terreno, só que eles vão comprar pelo mesmo preço? Não, vocês querem vender, querem comprar tudo, então é tanto. Vai custar tanto, você vai ter que pagar muito caro se você quiser esse terreno. Tá? Foi isso que Satanás falou para Deus. Ah, você quer resgatar os teus filhos? Ah, tem que pagar muito caro, o sangue do teu filho. E é assim que aconteceu. Jesus veio ao mundo através de Maria, sendo Deus, encarnado no ventre de uma mulher que tinha o sangue humano, cheirado no sangue humano e formado da sua própria carne. E aí então Jesus pode morrer. Não era isso que o povo gritava lá debaixo da cruz? Se você é Deus, desce da cruz? Não era assim? Né? Se você está fazendo milagre, por que não faz agora? Não, Jesus não queria fazer milagre naquela hora, ele queria morrer, porque o preço do terreno para ser pago era grande demais. E era ele que tinha que pagar. Nenhum outro poderia fazer isso. E ele fez. Ele foi lá, deu até a sua última gota de sangue para nos resgatar, para nos comprar um preço caríssimo de volta para nós pertencer a Deus. E agora o que acontece? A gente está jogando tudo no lixo.
manipulando o povo. Já deixou Jesus lá no chinelo, tá? Então, assim, eu acho que deu para vocês entenderem bem por que é que Maria foi preparada por Deus. Vocês entenderam? Sim. Ela foi preparada para essa missão, tá? Aí eu não posso entrar muito mais profundo aqui, porque tem bastante coisa para falar, mas eu não vou falar, porque a gente vai estar repetindo isso. Não vai ser só eu que vou fazer as formações de vocês, nós vamos ter algumas pessoas de fora também que vão estar aqui em alguns dias, mas a maior parte deles será eu que vou fazer, tá? Bom, então é o seguinte, no livro de São Luís tem uma pequena introdução, que é bastante importante assim, para a gente poder fazer essa introdução, que vai dar um apanhado geral de que nós vamos viver na nossa consagração e sobre Nossa Senhora e como ela estava nos planos de Deus, tá? Então começa dizendo assim: Maria nos desígnios de Deus. Foi pela Santíssima Virgem que Jesus veio ao mundo, e é também por ela que ele deve reinar no mundo. Vocês estão entendendo? Ela trouxe Jesus ao mundo, preparada por Deus, feita do jeito que ele queria, para também fazer Jesus reinar no mundo. Jesus está reinando ainda no mundo? Não, né? Mas o reinado de Jesus, ele disse assim: meu reinado não é desse mundo. Por quê? Porque esse mundo passará e vai vir um novo céu e uma nova terra. Vocês estão entendendo? E quem é que vai trazer Jesus no seu segundo advento? Ela trouxe no primeiro e ela vai trazer no segundo, a Virgem Maria. É ela que está preparando o grande exército para receber Jesus. Porque se deixar o mundo do jeito que ele está indo agora as coisas, o dia que Jesus voltar lá no céu, vai ter uma hora lá para poder ser julgado por ele, porque já foi tudo para o inferno. Tá? Então, Maria está nos preparando. Ela está nos resgatando. Ela está pagando um preço caríssimo pelas nossas cabeças, para que nós possamos pertencer a ela, ao seu exército, ao exército mariano, que vai combater o demônio no final dos tempos. E sabe, irmãos, qual é a arma que o exército mariano vai usar, né? A arma do Santo Terço e do Rosário. Nós não precisamos fazer mais nada. Talvez vocês vão dizer para mim assim: mas a gente escuta muito isso, né, gente? Mas não vou fazer consagração não, porque tem que rezar o terço todo dia. Outros dizem: mas tem que levantar de madrugada. Não. Quero dizer para vocês que vocês entendem, não tem que fazer nada obrigado. Uma vez que você tomar consciência que você é um filho da nossa mãe e que você quer viver a sua fé, a sua vida mariana, você vai pegar o seu terço e vai rezar. E eu vou dizer para você por que você tem que rezar. Claro, muita gente diz assim: a oração é mentira, a gente fica Maria, Maria, Maria. A oração do terço é bíblica. Ela está contida toda na palavra de Deus. Quando você reza um terço, você pronuncia o nome de Jesus 50 vezes para Ave Maria. O que tem esse nome? É um nome de poder, aonde todo joelho se dobra no céu e na terra e no inferno, e toda língua proclama que Jesus Cristo é o Senhor. Quando você reza o terço, você fala 50 vezes, acho que até mais, porque tem as bolinhas femininas, né? O nome de Jesus. Olha que oração de poder. E se você meditar o terço, você está meditando a palavra de Deus. Então, um terço leva 20 minutos para você rezar. Se nós não puder rezar um terço, né, não sei o que vai acontecer com nós. Então, assim, não é obrigado, nenhuma pessoa é obrigada a nada. Mas a partir do momento que nós nos consagramos, então acontece algo que eu posso dizer para vocês assim: não é uma mágica. Não é que chega com a varinha e bate você e você era isso e agora você ficou aqui. Não. Mas é um mistério. Algo embutido no mistério que tem nessa consagração. A partir do momento em que você se consagra, você começa a sentir no seu coração a necessidade de fazer algo. E tudo vai depender de você se colocar à disposição da nossa mãe. Porque
Porque quando eu me consagrei, eu não sabia o que eu ia fazer. Eu passei alguns dias assim, ai meu Deus, e agora? Estou nesse lugar aqui, não conheço ninguém, quase ninguém, o que eu vou fazer? Por onde eu vou começar? Aí um dia, já tinha passado uns 15 dias depois da minha consagração, e eu ali, sem saber o que eu ia fazer, eu precisava fazer algo. Só sabia que tinha algo dentro de mim que dizia, tem que fazer algo, tem que fazer algo, tem que fazer algo. Aí um dia eu me coloquei em oração e pedi para Nossa Senhora, falei, mãe, eu me consagrei e eu estou aqui à tua disposição para te servir. Aonde que a senhora quer que eu sirva? O que a senhora quer que eu faça? Bom, o que eu sei fazer é falar, né? É ensinar. Se isso serve, eu coloco o meu ministério de pregação na sua disposição. Gente, eu não precisei falar 2 vezes. Tá? Tudo começou a entrar na minha vida assim. Apareceu uma pessoa que disse assim para mim, olha, vai lá em tal igreja, você vai amar aquela igreja, não sei o quê. Cheguei lá, o padre já me chamou para fazer a parte de liturgia, eu nem sabia ler muito bem espanhol, não tinha que ler. E tudo foi maravilhoso, aí já entrei numa adoração perpétua. Por quê? Porque Nossa Senhora te leva a Jesus. E você sente que você precisa estar perto de Jesus. Eu comecei a participar de uma adoração perpétua. E depois, todo sábado eu tinha 1 hora por semana lá. E depois foi apareceu perto da minha casa grupo que eu não sabia, e apareceu gente que queria me acolher, e as igrejas todas me acolheram, me ofereceram catequese, me ofereceram de tudo. Gente, deslanchou a coisa na minha frente. Eu tinha ficado 10 anos lá na Espanha, não tinha acontecido nada. E de repente, quando eu me consagro a Nossa Senhora, abriu tudo. E aí comecei, eu formei um grupo lá. Foi o primeiro grupo que eu formei, 13 pessoas, eram todos brasileiros. 13 pessoas, eu deixei eles responsáveis para dar continuidade. Não sei, eu andei mandando material para tudo para eles, não sei se continuaram ou não, mas me parece que não. Porque a pessoa precisa ter coragem, ela precisa ter determinação e ela precisa confiar muito mais do que ter coragem. E Nossa Senhora, que Nossa Senhora não vai desapontar ninguém. Não vai deixar ninguém desamparado, não. Se você falar para ela, ela cuida de tudo. Ela cuida dos mínimos detalhes. Essa é a realidade. Você vai fazer somente aquilo que você pode fazer. E por 1/3 que você reza, Nossa Senhora faz grandes coisas com o seu terço. Quando você passa a ser um servo de Maria, você vai rezar 1/3 lá na sua casa e entrega para ela. Fala assim, mãe, eu rezo pela tua intenção, a senhora cuida das minhas. Tá? Não precisa ficar oferecendo meia hora, peço para fulano, para o Beltrano, para não sei quem, não. Mãe, eu rezo pelas tuas intenções, a senhora reza pela minha. Sabe o que vai acontecer? Nossa Senhora vai pegar o terço que você rezou aqui e vai levar lá no Oriente Médio para salvar uma pessoa. Que alguém está rezando por ele. Outro está rezando lá e você tem um baita problema lá na tua casa, não sabe como resolver, Nossa Senhora pega aquela oração lá e traz e salva o teu. Eu falo, mas eu lutei a vida inteira, não consegui, mas como é que ele foi agora sem eu falar nada? Lembra quando eu falei para vocês, nós entregamos a nossa família para Nossa Senhora? A gente entrega a nossa família para que ela cuide da nossa família, ela vai cuidar. Nós entregamos nossos bens materiais para quê? Para que ela cuide do nosso bem. Você tem uma empresa, você tem um sítio, você tem uma terra, tudo vai ser abençoado por Maria. Você não tem que ficar se preocupando mais com tanta coisa, com tanta loucura, ficar aí do lado, naquilo, eu preciso. Não. Você entregou para Nossa Senhora, ela está cuidando. Ela vai proteger, ela vai cuidar da sua casa, ela vai cuidar da sua família. Ela vai encarregar de fazer com que todos voltem para Jesus, com que todos estejam salvos na tua casa. É isso a entrega que nós vamos fazer. Se você tem uma profissão do qual você ganha dinheiro naquela profissão, ela vai abençoar a sua profissão. E você vai ganhar o dinheiro, talvez de uma forma muito mais simples. E aquilo que é o necessário para você nunca vai te faltar. Vocês estão entendendo o que é isso? Quando você entrega para Nossa Senhora, entregar para Nossa Senhora é isso. É entregar e confiar. E quando você quiser pegar de volta, você vai lembrar assim, não, isso eu já entreguei. Não é mais meu, não. É dela. Ó, mãe, a coisa não está dando certo aqui, não. É da senhora, se vira, faz alguma coisa aí. Né? Resolve esse problema para mim. Tá? Bom, Maria, ela, né, lá nos, como eu disse para vocês, os anjos perguntaram, quem é esta? Quem é essa mulher? Eles não entendiam o quanto que Deus
Deus estava fazendo naquela alma. Porque vocês sabem que a nossa alma é feita no céu muito antes de nós nascer, né? E preparada lá. Por isso é que Deus fala: eu chamei-te pelo teu nome, tu és meu. A tua alma, ela já foi preparada no céu, tá? Mesmo antes de você nascer. E você vai nascer no tempo em que foi determinado por Deus, assim como Jesus. 1900 anos, atravessou a história e nasceu lá no tempo que era para nascer, tá? Então Maria, ela preferiu, ela quis se ocultar, ela quis ser a pessoa mais humilde que existiu na face da terra, por isso ela permaneceu oculta. Tá? O Espírito Santo chama Maria de alma máter, alma mãe. É uma mãe escondida e secreta. Só Deus a conhece. Os anjos perguntam: quem é esta? Quem é esta mulher? Uma interrogação que fazem porque não entende tanta graça, tanta bênção numa só pessoa. Deus Pai não consentiu que ela fizesse milagre em vida. Maria não fez milagre em vida. Era silêncio total. Deus Filho não permitiu que ela falasse quase nada. E é chamada de mulher. E muitos aí pensam que chamar de mulher é uma parte de humilhar ela, né? Não, é porque lá no Gênesis Deus chamava ela de mulher. Tá? Por uma mulher entrou o pecado, pela outra mulher vai entrar a salvação. O Espírito Santo não deixou que seus apóstolos também falassem muito de Maria enquanto ela vivesse. Os apóstolos só falaram o necessário para que Jesus fosse conhecido, para conhecer Jesus, né? Maria é a obra-prima de Deus por excelência, cuja posse e reconhecimento ele reservou para si. O Filho a chamava de mulher, como eu já disse. Maria é o paraíso terrestre do novo Adão. Lembra que eu falei para vocês que o paraíso era a bênção, era a graça de Deus, era a coisa mais boa que podia ter existido? Se a gente estivesse lá, a gente estava tudo lá, cantando, voando, né? Vivendo de boa lá, né? Nós estamos aqui se ferrando ainda, né? Porque agora todos nós temos que descobrir Jesus Cristo, temos que aceitar Ele como Senhor e Salvador, temos que nos ralar para alcançar a salvação, que foi garantida por Jesus. E não vai pensar aí não que fala assim: Jesus já morreu por mim mesmo, já pagou o preço para mim, então tudo bem, eu posso estar enrolado nesse mundo, aproveitar tudo que eu quiser e depois, eu chego lá e Jesus fala: pode entrar, que bom que você chegou, não sei o que. Não, essa salvação foi paga um preço caro. E você vai ter que fazer jus a isso. Você vai ter que se ralar para poder receber todo o milagre dessa salvação que Jesus deu. Tá? E Maria é o paraíso. Ela foi o paraíso que foi perdido lá. Ela é o paraíso para nós. É o paraíso terrestre, aonde Jesus nasceu. Que ela mesma foi forçada a dizer, quando visitou Isabel, que Deus o Poderoso fez grandes coisas na sua vida. Tá? Os santos disseram coisas maravilhosas sobre Maria. E diz assim, que a sublimidade dos seus méritos chegam até o trono da divindade do Altíssimo, até o trono de Deus. A sua caridade é maior que a terra, não se pode medir. A sua grandeza do seu poder é que até sobre Deus se estende. Vai até Deus. Não se pode compreender que a profundeza da sua humildade e de todas as suas virtudes, não se pode compreender a profundeza da humildade de Maria e das virtudes que tem contida nela. E as graças que Maria recebeu é um abismo insondável. Nós nunca vamos conseguir atingir o abismo de graças que Maria recebeu. Ó sublimidade incomensurável, ó abismo impenetrável. Ela é impenetrável. Nós só vamos conhecer muito pouquinho de Nossa Senhora. Tá? Todos os dias, de um lado, no extremo ao outro da terra, no mais alto do céu, no mais profundo do abismo, tudo proclama e glorifica o nome de Maria. Até as criancinhas nos seus berços louvam a Maria. Sabiam disso? Toda a criação louva a Maria nos abismos, em todos os lugares. O nome de Maria está em quase todos os lugares. A igreja, Maria do Carmo, todos os lugares, terra com o nome de Maria, santuários com o nome de Maria, e tudo isso para que o nome de Maria seja conhecido. Né? Eu estou ouvindo vocês verem que senão não vai dar tempo, tá bom, gente?
Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. Essa é a graça maior. Ela exalta a Deus. E toda a terra glorifica. Tá? Ela também é tomada por padroeira de países, de províncias, de dioceses, de cidades, de confrarias, de congregações, de institutos religiosos, de igrejas, de altares, tá? E tudo dá o nome de Maria. Não tem aí? Maria Aparecida, né? Nossa Senhora Aparecida, mercearia Nossa Senhora Aparecida, hospital Nossa Senhora do Carmo, e assim por diante. O nome dela está em todo lugar. Isso não é uma forma de louvar Nossa Senhora? É, né, gente? E os santos dizem assim: Maria não foi ainda conhecida suficientemente louvada e exaltada e honrada como ela deve ser servida. Merece ainda muito maior louvor, respeito e serviço. É como se toda a glória exterior que o céu e a terra lhe tributam não fosse nada perante o que o céu, não fosse nada. O que nós fazemos aqui na terra é tão pouco que não chega a ser um pouquinho, uma minúscula coisa, mais pequena que você puder imaginar, do que acontece no céu de louvores para Nossa Senhora, a todo momento. Tá? Então essa mulher é fantástica, né? Os apóstolos, para dizer, após essas reflexões que nós estamos fazendo, nós temos que pensar como está a palavra de Deus lá no livro do Atos dos Apóstolos. Nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração dos homens compreendeu as belezas e as grandezas da excelência de Maria, o mais sublime milagre da graça e da natureza e glória. Se quiser compreender, diz um santo, compreender essas graças de Maria, procura compreender o Filho, porque ela é a digna mãe de Deus. Tá? Maria não é maior do que Jesus. Ela é a digna mãe de Deus. Então, para você conhecer Maria e saber quanto ela é valiosa e preciosa, você tem que conhecer Jesus. E quem é que nos leva a conhecer Jesus? Maria. É ela que nos ensina a conhecer Jesus. E tudo que ela faz é para que nós conhecemos melhor seu Filho. Maria Santíssima tem sido insuficientemente conhecida até agora. E como está, e por essa razão, Jesus Cristo também não é conhecido, gente. Como nós não conhecemos Jesus? Como nós não sabemos nada de Jesus? Nós temos aqui uma adoração na igreja aqui, uma vez por mês, a gente passa a noite em vigília de oração diante do Santíssimo Sacramento. A gente conta nos dedos as pessoas que vêm. Por quê? Não conhece Jesus. Se conhecesse Jesus, essa igreja estaria lotadinha de gente de madrugada vazando uma noite só para estar na presença do Senhor. Mas cadê? Cadê nós? Cadê aqueles que são filhos da Virgem Maria? Nós não conhecemos Maria, também não conhecemos Jesus, porque ela nos ensina a conhecer Jesus. Vocês entenderam? Ficou alguma dúvida para vocês, gente? Tá? E a gente vai ver muito mais sobre isso hoje, só uma pequena explanação. Eu não pude fazer tudo porque realmente o tempo não permite. Hoje é o primeiro dia, a gente teve um montão de coisas, tá? Mas o que eu quero dizer para vocês é que aqui nós vamos parar e que nós vamos fazer esses 2 meses, ser meses muito enriquecidos com essa graça. E aqueles que perseverarem até o fim vai nos dizer, tá? Pensem bem, que vocês possam assim, assumir esse compromisso com alegria, não uma coisa forçada nem obrigada, mas com alegria, sabendo que no final vocês vão compreender muita coisa que até agora não compreenderam, tá bom? Deus abençoe a todos. Amém.